pessoal, seja bem-vindo a mais um Bastidores do Ney Layout. Meu nome é Ricardo José. Eu sou Ney Layout. Eu sou Junei, especialista de projetos da Ney Layout. E nesse podcast a gente vai falar coisas interessantíssimas para você que é dono de supermercado, que é a respeito da área de projetos, né? A gente sabe hoje que um layout não pode ser feito de qualquer forma. E hoje a gente conta aqui com a presença do Gilney, que é um especialista na área de layout e também da parte de projetos da empresa Ney Layout, né? E a gente vai falar um pouco a respeito desse novo segmento, né, que tem dentro da área do próprio layout em si, que onde ele vai abordar alguns assuntos, né? Eu vou primeiro perguntar aqui para o Ney, né, como é que surgiu essa necessidade de fazer projetos, né? Você pode falar um pouco para a gente? Sim. Na verdade, toda vez que a gente vai em uma loja, média ou pequena, a gente já tem a planta baixa, né? Que a gente vai na loja onde o vendedor fez a planta. E com isso a gente analisava que às vezes ele exagerou no número de prateleiras, né? Que poderia ser menos. E como o vendedor, na verdade, o nome mesmo já diz, ele é vendedor e a gente trabalha com otimizando o espaço para o cliente final, que é o cliente que compra as mercadorias. A gente viu a necessidade que realmente aquele projeto precisava de um ajuste, né? Mas muitas vezes o cliente já tinha comprado todos aqueles equipamentos. E então a gente tinha que usar aqueles equipamentos que já foi comprado, mas muitas vezes a gente até tirava 1 metro de prateleira, mas a gente usava as bandejas que vêm nesses 1 metro e usava por dentro da loja. Porque hoje um fornecedor ele vende a prateleira base mais 4. E a gente sabe que para fazer um mercado, às vezes, a gente usa base mais 6. A seção de perfumaria, por exemplo, shampoo é desse tamanho. Então, se você compra base mais 4 num espaço desse tamanho, ele fica isso aqui de área perdida. Então, o que é que a gente faz? A gente desce uma bandeja e aqui ganha outra. Então, com isso, você otimiza mais a exposição dos produtos. E nesse meio termo, eu percebi que às vezes eu precisava de um projeto mais otimizado. Então, quando dava tempo, que era antes do vendedor fazer a venda, ele passava para mim e eu dizia, não, diminui aqui, diminui aqui, diminui aqui. E isso foi dando credibilidade ao dono da loja, onde às vezes ele ia fazer a compra, ele me chamava antes e dizia assim, não, eu quero o projeto feito por Ney. Então, daí eu vi a necessidade de formar, aquilo que ele fala do treinamento, né, de formar um projetista dentro da empresa, para que a gente atendesse o cliente antes dele comprar. Então isso foi feito, já tem 1 ano já trabalhando com a gente, vem dando super certo, e nada mais do que ele para estar falando como é hoje os projetos que você faz hoje, qual a diferença, qual a dificuldade você encontra hoje? Olha, hoje assim são diferentes projetos que a gente pega. São clientes que já têm uma loja e querem dentro daquele mesmo espaço mudar uma coisa ou outra, aumentar seu perecíveis, aumentar a mercearia. Alguns clientes fazem algum puxadinho ou então alugam um ponto do lado, só que não fazem ideia de como vão fazer essa mudança. Eles simplesmente vão fazendo e vão colocando as coisas aleatoriamente. Então a gente procura fazer um projeto justamente para orientar nessa parte. Também tem clientes que vão mudar de ponto, tá em um ponto de 70 metros quadrados, vai para um ponto de 190, 200 metros e não faz ideia de como vai fazer essa mudança. Então o projeto a gente tenta ilustrar o cliente para ele já saber como é que vai ficar a sua loja no final. Ele está falando aí das lojas menores, né? Geralmente, você não vai encontrar um projetista para fazer uma loja de 100 metros quadrados. Porque o cara ali só vai vender 6 módulos de prateleira e uma ilha. Então, o cliente hoje, quando a gente dá um projeto para ele, uma loja de 100, de 200 metros, ele se sente muito... que ele teve um atendimento VIP diferenciado. Então, quando a gente passa para ele todo esse projeto, é uma loja de 100, de 200 metros, ele olha e diz assim, se a loja fosse minha, eu faria desta forma. E você entrega para ele, ele olha aquilo e ele começa a realmente fazer a compra em cima daquilo que a gente mostrou. Então, quando o vendedor de equipamentos vai até ele, ele diz, não, eu quero minha loja assim. Aí o cara olha e diz assim, eu tenho esse produto. E a gente também tem parcerias com alguns equipamentos, onde a gente já faz um orçamento, a gente procura não ser muito direto nisso, né? Sim, claro. Deixa o cliente bem à vontade na escolha com que equipamento ele vai trabalhar, porque na verdade somos parceiros de todos que vendem equipamentos. Então a nossa preocupação maior não é com o equipamento em si, e sim com o projeto que ele vai fazer para a loja dele ficar otimizado o espaço que a gente definiu, né? Assim, então vocês atendem, né, do pequeno, né, vamos dizer assim, da loja pequena até mesmo aquela loja maior. Sim. E também o que está começando e o que já está no campo, né, que já está lá no segmento, né.
Me fala uma coisa, é a área de vocês, eu conheço um pouco de layout, mas não sou especialista igual vocês são. Qual a diferença entre planograma, né, e projeto de layout? Tem alguma diferença? É a mesma coisa? Ou é uma coisa diferente? Pode falar um pouco disso aí? Pode sim. Na verdade, o planograma, você diz onde vai ficar as mercadorias antes do... Já faz parte do layout, Sim. o planograma, né? O layout de equipamentos, que é onde o Gilney ele está se especializando, na verdade, nisso. A gente hoje está pegando projetos já de grandes fornecedores. A gente pegou uma loja de 1.200 metros quadrados, né? Onde tinha muito exposição de carga seca, que a gente chama da linha de mercearia, e onde era muito tímido a parte dele de perecíveis. E aí, o que foi feito, Gilney? Você tinha 11 módulos corridos, você cortou no meio. A gente criou um corredor central, né? A loja estava muito cansativa para os clientes. Para o cliente ir para o fundo de loja, ele tinha que passar todo o corredor, fazer aquele zigue-zague. Então, a gente criou um espaço central, aumentou a área de perecíveis dele, adicionou mais ilhas, mais expositores de frios e laticínios, para a gente buscar um equilíbrio bacana, né? Perfeito. Equilíbrio é a palavra. Ele falou em equilíbrio aí hoje, né? Pela métrica até de Leandro Rosadas, tem que ser 50-50, né? Sim. Que é 50% perecível e 50% mercearia. Então, hoje, os donos de loja às vezes optam em ter 70% de mercearia por conta de custo. Sim. Hoje, você comprar equipamento de refrigeração é bem mais caro do que você comprar só prateleiras. Mas só que o vendedor não diz a ele que, se você melhorar o seu perecível, você vai ser um diferenciado aqui no seu bairro, porque você está trabalhando igual a todo mundo, você tem uma área grande de mercearia, então não vai lhe dar um resultado se você tivesse 50% de mercearia e 50% de perecíveis. Aquilo, né? É mais um vendedor de arroz e feijão. É mais um vendedor de arroz e feijão. Exatamente. Mas quando vocês vão fazer essa questão desses projetos aí, faz presencial, você chega na loja média, como é que funciona isso, né? Por exemplo, vamos supor, alguém está assistindo a gente aqui, precisa contratar o serviço de vocês. Vocês atendem dentro da Bahia, fora da Bahia? Como é que seria isso? Olha, lojas aqui na Bahia e região Salvador, região metropolitana, a gente mesmo vai, tira as medidas, né? A gente vai juntamente com a nossa equipe, tira as medidas, a gente faz a planta e faz o acompanhamento todo presencial. Mas também nós fazemos projetos à distância. Hoje já atendemos São Paulo, Minas Gerais, agora mesmo a gente está fazendo uma loja no Pará, entendeu? E que a gente faz toda a medida, a gente passa ao cliente direitinho como é que a gente precisa fazer, eles nos passam a medida, passam as informações, o que é que ele pensa da loja, o que é que ele quer implantar ou não, e a gente já consegue hoje fazer um projeto à distância, que é o primeiro passo também para a gente poder fazer o layout à distância. Perfeito. Na verdade, isso aí a ideia disso aí é começar a fazer o projeto online. Sim. Mas como você vai fazer um projeto online, como você vai fazer um layout online se você não tem um projeto da loja? Então, o projeto já entra primeiro, isso é passado para mim, a gente já define primeiro o projeto de equipamento, porque se vai crescer essa área, o que colocar, onde colocar, e aí você já começa dentro do projeto que ele for dando, dizendo, olha, na entrada de loja você começa com bebidas, comece sempre com um módulo, e porque eu já vou ter ideia quantos módulos ele tem na parte da parede, na entrada da loja. Então, assim, na parte da parede, aí você vai perguntar ao cliente, caberia uma adega aí, você vende um vinho, bora botar ou não, porque assim, no projeto, ele vai ver tudo como vai ficar. Então, ele vai se encantar ou não, vai dizer, eu acho que aqui não cabe uma adega, bora tirar essa adega e aumentar mais a seção. Então, a gente faz em parceria com o que a gente pensa, mas quem conhece muito da loja é esse cliente, como ele falou, lá do Pará. Então, quem conhece o bairro dele é ele. A gente aqui só dá as sugestões, entendeu? Então, isso facilita no layout. Quer dizer, olha, você vai ter um módulo de bebidas quentes, você vai ter um módulo de vinhos, você vai ter 3 módulos de refrigerantes, você vai ter 3 módulos de suco. Opa, apertou, não vai poder ter 3 módulos de refrigerante, só vai ter 2, porque aí você começa a entender qual é o mix dele. Sim. Aí, se ele tiver já uma loja e estiver passando para outra, a gente diz, faz um vídeo de sua loja. Porque naquele vídeo que for passando, a gente diz, faça o vídeo por sessão. Passe na sessão de limpeza, faça o vídeo só da sessão de limpeza. Passa na sessão de perfumaria, faz um vídeo só da sessão de perfumaria. Então, essas informações eu vou ter porque eu já tenho um projeto primeiro na mão. Então, quando ele passar na sessão de limpeza, eu vou ver quantos tipos de detergente ele trabalha, por exemplo. Se ele tiver 6, eu digo, porque você não trabalha só com 4? E aí você não é só projeto. Eu costumo dizer o seguinte, não é só projeto. Não é só layout, é muito mais do que layout. Sim. A gente entra no Mix, está fazendo um projeto agora, eu estou muito satisfeito com o resultado que eu estou dando ao meu cliente, né? Eu vou dizer ele sobre o Mix que ele tem, se tiver pouco ou se tiver muito,
Recentemente a gente veio de uma loja de 1.200 metros quadrados, lá em Bom Jesus da Lapa, uma loja boa, grande, porém que o mix deles é o contrário, já é reduzido. Por quê? Porque um fornecedor Raimundos da Fonte, que aqui na Bahia entrega aí, tem uma diversidade, tem um mix muito grande de produto, não entrega lá em Bom Jesus da Lapa. Sim. Então ele fica trabalhando só com 2 produtos, com 2 linhas de produto, da parte de amaciante, por exemplo. Ele só tem 2 marcas. E eu digo, no mínimo que você poderia ter 4. Entendeu? Mas quem entrega lá a 800 quilômetros de Salvador é só esses 2. Então, aí entra a logística, entra o comprador, entra o supervisor de como fazer uma logística para que tenha um produto diferenciado lá nesse lugar, lá em Bom Jesus da Lapa. Você entendeu? Sim. Então, não é só layout. A gente costuma dizer geralmente isso. Dentro dessa questão, assim, vocês pegam diversas lojas para fazer projeto, tenho certeza que sim, né? O que não pode faltar em um projeto, né, de layoutização que vocês fazem? Até porque, às vezes, por exemplo, vamos supor, você falou de adega, né? Certo. Por exemplo, tem bairros que são, né, o que colocar vende, né? Do jeito que colocar vende, não. Ou existe uma resistência, né, cultural do lugar, tem que saber qual é o público para poder colocar aquele tipo de produto ali, para poder formar aquele projeto, para não ficar um negócio, um elefante branco, né? Tem ali, mas praticamente não tem venda daquilo, né? Porque, como você falou, é uma otimização, então é algo estratégico, né, personalizado para aquilo ali, porque o layout, ele, como você falou, cada loja, cada lugar é um tipo diferente. Né? Perfeito. É como se eu estivesse ligando agora para ele, que quando me ligam para falar de projeto, eu passo a ligação, é como se eu fosse um cliente, e ele vai me indagar, ele vai me perguntar quais são as perguntas básicas que você faz. Não, a gente consegue, através, até se for a distância, através dos vídeos, a gente consegue ver qual é o perfil da loja, que é onde o cliente quer chegar. Se ele quer dar uma melhorada, até os equipamentos a gente consegue dizer quais são os equipamentos apropriados, o tipo de gôndola, porque hoje a gente tem vários tipos de gôndola de qualidade, de ilhas, de balcões de laticínios, então a gente, dentro do projeto, a gente consegue discriminar qual que vai se encaixar melhor ou não, se vai entrar uma adega ou não, se ele precisa de uma exposição, de um check-out maior ou menor. Dentro do projeto a gente consegue ver o perfil do cliente para poder encaixar da melhor forma a layoutização dos equipamentos e a harmonização da loja dele. E ele já consegue, na verdade, dizer o que ele idealiza da loja dele, porque, na verdade, a gente bota em prática o sonho dele. Claro que se a gente puder dar uma melhorada, dizer que funciona assim, melhor, assim, mas ele já tem o pensamento de como ele quer a loja dele. Pô, eu fui em uma loja e vi que é assim, eu queria fazer de minha loja igual. Como você fez, a última loja que você fez, chamado Beer Cave, como é? A gente plantou um Beer Cave, que é uma inovação, né? Que traduz aí pra gente. Já é um avanço do walk-in cooler. Sim. O walk-in cooler, o cliente vem, pega o Beer Cave, ele entra e lá dentro da câmera ele consegue escolher a cerveja que ele quer. Ou seja, é uma câmera, né? É câmera fria que fala? É uma cervejeira. É uma cervejeira em que você entra para se servir. Eu vi isso numa loja mesmo que vocês fizeram, ficou bacana demais. Acho que você chegou a gravar isso aí. Sim. Tem uma loja que está utilizando muito isso, é da rede Supermix, lá em Salvador. Está fazendo vários. Walk Cooler aí. Esse... Beer Cave. Como é o nome? Beer Cave. Até o nome Beer Cave é complicado. Até o nome é difícil. É de uma loja no Paraná. Né? Se eu não me engano, uma loja no Paraná, o cara idealizou isso, eu queria assim e tal. Então ele fez um projeto setorizado do cara. O cara simplesmente amou o que foi feito. Então, a maioria das coisas do projeto que é feito vem muito, 80% das ideias são dos clientes. Isso ele trouxe como referência uma loja do Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Express. Ele nos trouxe como referência e a gente conseguiu trabalhar dentro da realidade dele. Ou seja, é aquilo, né? É uma experiência, né? E levar a experiência para o cliente também. Perfeito. Porque você já entra até o que o Thiago fala, né? Thiago Vieira, diferenciação, né? É uma diferenciação. Tem que ser diferente. Na questão do seu supermercado. Então, qual é o nome mesmo? Que até o nome eu não... cervejeira? O Beer Cave. Como? Beer Cave. Beer Cave? Então, é tipo a caverna da cerveja. É a caverna da cerveja. E essa eu aprendi com ele também, com o cliente. Que ele não sabia também. Então, assim, é aquela experiência que você acaba aprendendo e que eu tenho certeza que você vai levar para um próximo cliente. Perfeito. Que você tiver essa oportunidade. Você vai idealizar, né? De levar um projeto dessa forma, né? Então, assim, hoje vocês então conseguem atender tanto a Bahia quanto fora da Bahia nessa questão dos projetos. As pessoas já procuram ou vocês
explicam a importância do projeto? Já tem, ou é dentro do próprio layout isso? É dentro do... Na verdade, a gente utiliza muito o Instagram, né, Ricardo? Sim. O Instagram de Layout hoje, a gente utiliza muito isso. É o que eu falei. A gente hoje tem uma pessoa só para atender as ligações que os clientes... Quando a gente lança um projeto no Instagram, então existe realmente a curiosidade do cliente de querer saber como funciona, qual o custo e tal. Então, hoje a gente tem uma pessoa preparada já para pegar a metragem da loja dele, para saber onde é a loja dele, já para filtrar as informações. Se ela for muito voltada para projeto, a gente já passa para Junei, para ele entrar com a segunda conversa com o cliente, para saber se é uma loja que ele está aumentando, se a mudança da loja vai ser nela própria. Então, depois do projeto, aí entra o layout à distância. A gente vê se o cliente quer um layout à distância, como vai funcionar, porque eu já tenho um projeto em mãos. Então, quando eu tenho um projeto em mão, eu começo a olhar para a loja dele através do projeto. Aí eu já vou dizer, eu até mudo o projeto. Uma vez que ele passa para mim, eu digo, não, Junei, fica melhor se a gente pegar essa ilha aqui de congelado, ele só tem 2, bora ampliar para 3, aí mudando isso aí, a gente aí passa para o cliente. Passando para ele dando o start lá, a gente aí começa a dizer a ele, a fazer o desenho do layout, como vai ficar a loja dele. E consegue fazer tudo isso à distância? À distância. Hoje eu tenho um encarregado só para fazer esse trabalho à distância. Fica melhor uma loja que ele está mudando. Fazer um trabalho à distância na loja do cliente, na própria loja, com as vendas é mais complicado. Mas se ele estiver saindo de um ponto para outro, para a gente fica melhor, porque a gente consegue entender qual é o mix dele. A loja lá está vazia, não abastece primeiro a gente marca tudo direitinho, vai fazendo um trabalho. Ele diz quando é a inauguração e depois que a loja estiver toda marcada, aí o repositor ou o encarregado dele já está treinado para fazer o abastecimento. Que a gente dá esse treinamento também à distância. A gente abre um grupo no WhatsApp onde vai estar eu, o projetista, meu encarregado e o encarregado da loja lá. E a gente vai dizendo, filme aí todos os seus itens da seção de limpeza. Ele filmou, você diz, pegue um de cada. Aí ele pega um de cada, leva para a loja nova, pronto. Começa aí, bota aí em cima o amaciante, o amaciante os concentrados, pronto. Diminua a bandeja, a gente aí vai fazendo esse acompanhamento. Entendeu? É tipo uma videoaula. Sim. Junei, nesses seus projetos que você faz, antes você manda para o cliente, né, e ele aprova. Existe muita resistência? Tipo, eu não queria que fosse assim, seria melhor se fosse desse jeito, mas que talvez iria prejudicar até o negócio dele por uma questão, às vezes, de ego próprio? Existe muito, muito. Tem Você pode falar algum? Por exemplo, fiz uma loja mês passado que, ilustrando, né? O cliente entrava aqui pela lateral da loja, e ele fazia o cliente passar por trás de todos os checkouts para poder ter acesso à loja. Entendeu? Então, ele tinha a entrada e a saída no mesmo espaço, o cliente saindo com compras e entrando ao mesmo tempo, uma bagunça. Agora, por que isso? Porque ele disse que na região dele tinha muito furto. Aí eu falei, mas assim, você não pode projetar sua loja por causa de, vamos lá, 0,5% dos seus clientes quem entra e pega alguma coisa. Você está dificultando quem está comprando, você está dificultando o acesso da sua loja por seus clientes, pela minoria dos seus clientes. E ele insistia que queria manter a entrada por lá. Ou seja, acaba tirando a experiência, né? É o que ele falou. Na verdade é o seguinte, 0,5%, bora dizer assim, a cada 1.000 clientes, 2 roubem. 2. Façam um furtozinho de uma coisa. Então a gente está trabalhando para esses 2 clientes que roubam do que para os 998 que compram. Então os 998 estão pagando por conta, porque 2, não era melhor ele deixar uma pessoa, né, não para pegar o cara, mas para inibir que pegue, né? Então ele está sacrificando todo mundo por causa de 0,5%. Mas no final das contas a gente conseguiu ajustar direitinho para deixar trouxe os checkouts mais para perto, para ter uma visão melhor. A gente conseguiu deixar ele satisfeito e tirou aquela volta. Sacrificando o lucro por causa de 2 pessoas. É incrível, né? Como a gente vê, às vezes, essas questões que acontecem, né? E tudo isso é como vocês falaram, é para otimizar, para melhorar, para que ele venda mais, tenha mais lucro e menos dor de cabeça. E às vezes por uma má decisão, que você também poderia muito bem ter deixado, né? Tipo assim, gosto do cliente, mas aí talvez iria atrapalhar o seu trabalho. Porque no final você ia levar uma experiência ruim para ele, né? Ele iria ficar insatisfeito e às vezes, né, não estou falando que seria o caso dele, mas se ele fosse uma pessoa vitimista, ele ia terceirizar a culpa e jogar, não, a culpa foi
do projetista, né? Do projeto, né? Mas lembra do treinamento que eu sempre falo? Sim. O que eu digo a ele é o seguinte, o que a gente diz, na verdade, a todo da equipe Tiny Layout, a gente tem um padrão, e o padrão não se quebra. A gente tem que fazer com que o cliente entenda que padrão é padrão. É melhor você perder um cliente do que deixar... É melhor você perder um trabalho de um cliente do que fazer o trabalho dele e ficar um trabalho mal feito, por conta que... A gente tem que dizer assim, ó, ligue para tal cliente, veja o que a gente fez lá. A gente tem que ter essa garantia. E às vezes, eu já tive um cliente, saindo um pouco do projeto, que a gente estava arrumando uma sessão de extrato e ele chegou para a gente e disse assim, ó, eu quero aqui flocão. É um item que a gente bota na seção de cereais, nunca na seção de extrato. Então, mas ele já chegou assim e disse assim, eu quero que você bote aqui o flocão daqui até lá. Aí você vê que não é porque o cara é dono de supermercado que ele tem todo o entendimento, que ele entende o que é layout, que ele entende o que é cross-docs, cross-merchandising, que ele não entende, às vezes quem entende é o gerente dele, ele não entende. Mas cabe a gente que está prestando serviço a ele entender que ele não entende. E aí, eu, de maneira nenhuma, vou deixar ele de calça curta. Eu vou dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, se o senhor não gostar, a gente muda. Eu já estava observando que aquilo que ele estava pedindo, vamos dizer assim, que era um absurdo, que não existe. Mas ouvi, né, e disse ele, não, a gente vai mudar aqui, se o senhor gostar, se o senhor não gostar, a gente muda. Ele, não, bota aí do seu jeito, porque, né, tem pessoal que é conservador, então você foi lá, fez toda a sessão do nosso modo mesmo, e aí ficou bom? Ele, ficou bom também, tá? Não, ficou ótimo, deixa assim mesmo. Então, você não precisar dizer ao cliente que o que ele está fazendo é um absurdo. Você tem que fazer com que ele entenda que o que você está oferecendo a ele é o mais lógico, é mais vendedor. É o melhor para ele. O melhor para o cliente dele. É o melhor para o cliente dele. Então, assim, quando a gente pega uma loja para fazer um trabalho, a gente diz assim, se essa loja fosse minha, o que eu faria? Entendeu? Então, a gente sempre pensa assim. E, às vezes, nessa resistência, a gente tem que bater na tecla ali até ele entender. Agora, assim, se ele tiver razão no que ele faz, a gente não tem vaidade nenhuma em dizer, pô, vai ficar melhor. Isso mesmo, a gente vai fazer dessa forma. Entendeu? Então... Já aconteceu você fazer projetos e pegar outras ideias, igual essa do que aconteceu Sim, muito. Fala assim, não, isso aqui é bacana, vou fazer desse jeito. Ele vai fazer. Acontece muito. Às vezes o próprio cliente dá a solução de uma coisa que você está matutando, ele, por ter mais conhecimento da loja dele, ele às vezes esclarece e deixa mais fácil para a gente estar fazendo. Sim. Ney, quer falar mais alguma coisa? Não, ele disse que às vezes, eu digo que quase sempre. Pelo menos na parte de projeto. Porque, na verdade, ele está conhecendo a parte do projeto agora, mas ele já está idealizando, cara, a loja dele há 2 anos, há 1 ano. Ele já vem pensando aqui, poxa, na minha próxima loja eu vou fazer assim, vou fazer assim. Hoje eu tenho muito cliente dizendo assim, Ney, bota atacarejo, eu vejo que vocês aí na Bahia botam muito aquele formato de loja de atacado. Funciona, não funciona? Ney, prateleiras brancas ou prateleiras pretas? O que eu colocar na minha loja? Aí o que a gente sempre diz assim, a identidade é tua. Sim. A gente trabalha com aquilo que você decidir trabalhar. Mas se você quiser que eu fale um pouco de prateleira preta, é tendência. Mas se sua loja tiver muita poeira, precisa muito, cara, a prateleira preta você vai ter que estar limpando toda hora e ela vai acabar arranhando e tal. Então, existe muito, a gente começa a entender assim, o que é que você quer fazer para você? Você tem que deixar muito a identidade do cliente florar, entendeu? Sair, porque você não pode estar cortando, dizer, não, isso não funciona tal, mas por que você quer colocar isso? Mas você tem que ser verdadeiro com o seu cliente. Sim. À medida que você é verdadeiro, ele percebe isso e você vai dar o que for melhor para ele naquele momento. E aquilo que você falou, né? Falar com jeito, né? Tem que ter. Tem que ter o jeitinho, né? Não, a gente vai fazer aqui, se você não gostar, a gente muda. Porque eu já sabia que era a saída. Então, se eu digo a ele, não, isso não existe. Você acaba criando... Pô, eu estou pagando para o cara fazer isso, né? E aí você acaba criando até um atrito, né? Porque assim, a gente tem... eu fui para os Estados Unidos em 2004. Poucos clientes sabem que eu fui. Porque tem um cliente certo para você dizer. Sim. Porque tem cliente que quando você diz isso, que foi para os Estados Unidos, soa como que você tivesse, entendeu? Ser tirado, tal. Arrogância. Né? Então, assim, poucos clientes eu digo isso. Mas eu digo isso aos clientes certos, que para ele entender que nesse processo no Walmart que a gente foi se aperfeiçoar, poucos clientes sabem que a gente hoje tem uma formação em marketing, a gente hoje tem o curso que a gente está fazendo, um curso agora de trade marketing, vai estar fazendo até com o Michel Jasper, que é uma pessoa que eu acompanho, excelente. Não tem problema nenhum em acompanhar os melhores naqueles segmentos, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar preparado
para dar o que for de melhor ao nosso cliente. Então hoje, né, à toa que a gente é aluno do DLM45, do Layout Inteligente, é formado em marketing, que tiver de supermercado para a gente aprender, para depois estar passando. O projeto hoje... Pegando esse gancho, né, a gente une... Muita gente pergunta qual é a diferença do seu projeto para o projeto de um representante de equipamento, para um vendedor. Boa. É justamente esse, a gente pega todo esse conhecimento que a gente tem, toda a vivência que a gente tem em lojas o tempo inteiro, e a gente traz para dentro do projeto toda essa experiência. Não é só vir, colocar e fazer o 3D. A gente traz toda essa bagagem para dentro do projeto do cliente. Ou seja, você não quer vender o seu produto. Também, né? Mas aí a questão é tipo assim, você quer fazer com que a loja venda. Nós não somos vendedores de prateleira, nem de equipamentos. Nós otimizamos o espaço que o cliente tem com o produto que caiba naquela loja. Uma loja simples, não precisa ir um equipamento muito moderno. Uma loja A que tem um equipamento, uma loja A que tem um cliente A, você não vai apresentar ela o desenho de um equipamento C. Você vai botar tudo dentro da realidade do cliente. É uma opção que a gente vai dar a ele. Mas se ele realmente persistir, você vai dizer, rapaz, trabalhe melhor com esse tipo de equipamento, para a sua loja fica melhor. Então a gente dá sugestões. E essa sugestão já vai no projeto. Já vai o desenho do equipamento no projeto para ele. Ou seja, você já dá todo o caminho das pedras ali, já dá o que o cara vai ter que fazer. E grande parte dos nossos projetos já são de projetos prontos, que no final, já perto de fechar, o cliente está em dúvida ainda, não está achando bacana, aí manda para a gente estar revisando, para estar refazendo o projeto da maneira que a gente imagina, que a gente, com o nosso conhecimento, acha que vai ser melhor para o cliente. Show de bola. Se quiserem, né, contratar esse projeto, né, só ir no seu Instagram, mandar um direct. Manda um direct que a gente direciona já para o setor certo ali. Quer falar alguma coisa? Não. Se você então tem porventura, né, tem vontade de conhecer esse trabalho, como eu falei, o Ney ele é super acessível, né, quer saber como é que funciona isso aí, é só mandar um direct lá no Instagram do Ney Layout, né, eles vão conversar. Ele mesmo que responde, tá? Ele tem a equipe, mas ele também responde. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, coloca aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, se inscreve no canal do Ney Layout. Desde já quero agradecer também a presença do Junei, do Ney Layout também, e se inscreve no nosso canal também no YouTube, Diamante Sistemas, segue a gente lá no Instagram. Enfim, um grande abraço e até o nosso próximo Bastidores do Ney Layout. Valeu!